Bom, continuando pessoal, continuando aqui com a aula, a resolução da prova da Avalia, tá? A prova do processo seletivo de professores temporários da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul. Bom, essa aqui é a parte 2 da aula, é a parte que a gente vai tratar sobre os conhecimentos pedagógicos, tá bom? Então a gente vai lá na questão 6. Vamos na questão 6, vamos dar uma olhadinha aqui na tela e a gente toca o barco, hein? Com relação aos marcos legais que embasam a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, tem-se a LDB, a Lei nº 9394/96, que traz dois conceitos decisivos para todo o desenvolvimento da questão curricular no Brasil. O primeiro conceito fala sobre a relação entre o que é básico, comum, e o que é diverso. Já o segundo conceito refere-se ao currículo. Então, está falando sobre dois conceitos. O primeiro é sobre a relação básica comum, então, que a gente tem, né, desde a Constituição, né, que deve ser trabalhado na educação básica, né, uma base nacional comum, aí não chamava de BNCC, mas base nacional comum. Já o segundo refere-se ao currículo. Sobre esses conceitos, assinale a alternativa correta. Bom, então aqui nesse caso, está falando para a gente trocar fazer uma relação entre eles e verificar quais dessas alternativas está sendo coerente. Então, vamos lá. O primeiro, já antecipado pela Constituição, estabelece a relação entre o que é básico comum e o que é diverso em matéria curricular. As competências e diretrizes são comuns e os currículos seguem as especificações. Bom, aqui a gente pode encontrar a solução desta no próprio texto da BNCC. Por isso que essa aqui não ficou fácil. Eu achei ela uma dificuldade significativa, porque se a gente for contar o currículo de referência de Mato Grosso do Sul com 800 páginas, a LDB com mais de 90 lei, a deliberação 10.814 com mais também de 100 leis, 100 artigos, 100 artigos, a LDB com mais de 90 artigos. E a gente tem um texto muito grande da BNCC, um texto muito grande do currículo de referência, realmente fica difícil lembrar, né, tudo. Mas essa aqui não é, porque aqui, ó, os currículos seguem as especificações. Não, aqui não é assim que está na BNCC, por isso essa aqui está incorreta. Ele quer correto. O segundo se refere ao foco do currículo. Ao dizer que os conteúdos curriculares estão a serviço do desenvolvimento de competências, e aí? Desenvolvimento de competências, a LDB orienta a definição das aprendizagens essenciais e não apenas os conteúdos mínimos a serem ensinados. Aqui faz sentido, porque realmente, se a gente for ver o texto da BNCC e a partir da própria LDB, mas está muito específico na BNCC, traz o que? Um conteúdo, né? Um conhecimento, um grau de habilidades e competências que eles chamam de aprendizagens essenciais. Aprendizagens essenciais, nesse caso aqui está de verde porque está correto. E não apenas os conteúdos mínimos a serem ensinados. O primeiro estabelece a relação entre o que é básico comum e o que é diverso em matéria curricular. Os currículos são comuns e as competências e diretrizes são diversas. Aqui é o contrário, né? As competências são comuns e aqui ele faz uma confusão, ele fala que o primeiro é comum, depois é básico, a relação que é básico comum e com é diverso ao mesmo tempo. Então aqui teve-se uma confusão aí. Para quem não lembrava a BNCC, podia tentar por eliminação aqui. Letra D. O segundo refere-se ao foco no desenvolvimento de competências. Ao dizer que os conteúdos curriculares estão a serviço do desenvolvimento de competências, a LDB orienta a definição das aprendizagens mínimas. Essa aqui estava até legal. Quando coloca aqui aprendizagens mínimas, não, né? São conteúdos importantes, conhecimentos importantes para o desenvolvimento integral da pessoa, para o mundo do trabalho e para a formação da cidadania. E no caso da BNCC, são aprendizagens essenciais. O segundo refere-se ao foco dos currículos na educação infantil, no ensino fundamental e do ensino médio, que deve ter base nacional comum, a ser complementada, independentemente das características regionais. Não, aqui também já tem um problema, né? O artigo 26 da LDB vai dizer que tem uma base nacional comum e tem que ser complementada, né? Opa, é vermelho. Ela tem que ser complementada, tem que ser de acordo aí com o contexto também, com as regionalidades, etc. e tal. Então, nesse caso, as 7 vão ficar com a letra B.
7 não, 6, né? 6 letra B. E aí vamos para 7. Eu não fiquei muito satisfeito com essa questão, porque se a gente for ver, vamos verificar a BNCC? Ó, tá aqui, ó. Os marcos legais que embasam a BNCC. Aí tá lá. Tem um textinho aqui sobre a BNCC. Fala um pouquinho sobre as competências e diretrizes. Enfatiza aqui a competência e a diretriz. E mais algumas questões. Então, assim, nessa parte ele vai falar um pouquinho sobre essa questão curricular, né? E essa relação entre o currículo, depois entre os itens, né, de competências e habilidades que, de certa forma, são gerais aí. Vai estabelecer colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar a formação básica comum. Então aqui repete-se um pouco, né, o que está na Constituição e na LDB em relação à formação básica comum. Beleza, deixa eu voltar para a prova aqui, gente. Vamos para 7? Vamos para 7. A sociedade contemporânea traz um viés inovador e inclusivo a questões centrais do processo educativo. O que aprender, para que aprender, como ensinar, como prover redes de aprendizagem colaborativa e como avaliar o aprendizado. Então, beleza. Compromisso aqui com as preocupações educacionais. Assim, reconhecer-se em seu contexto histórico e cultural, comunicar-se, ser criativo, analítico, crítico, participativo, aberto ao novo, colaborativo, resiliente, produtivo e responsável requer muito mais do que o acúmulo de informações. Nossa, aqui é um faz tudo, né? Diante disso, a respeito da relação entre a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, e o compromisso com a educação, é correto afirmar que... E aí? A BNCC afirma seu compromisso com a educação integral. Faz sentido? Faz sentido. Vou colocar de verde aqui. Vou colocar um verdinho claro. Ou seja, visa a formação e ao desenvolvimento humano global. Beleza, isso aqui está na berlinda. A BNCC reconhece que a educação básica deve visar a formação e ao desenvolvimento para o trabalho. Não apenas, né, porque a BNCC ela busca, de certa forma, essa integralidade, né, uma visão mais holística do ser, etc. e tal. A BNCC visa compreender a linearidade, não a complexidade desse desenvolvimento. Não, aqui você está uma visão muito positivista e tradicional, que não é o que diz respeito, nesse caso, ao LDB. A BNCC privilegia a dimensão afetiva em detrimento da dimensão cognitiva. Aqui também, qual que é o erro aqui, né? Porque ela, de certa forma, ela não vai privilegiar essa dimensão afetiva, ela vai fazer jus, né, a uma visão muito maior e ampliada. A BNCC busca a construção intencional de processos educativos que promovam aprendizagens sintonizadas com os interesses mercadológicos. Tá zoado aqui, né? Aqui seria aquele tipo de educação, de ensino ou de escolarização voltada para as reformas e a partir das reformas neoliberais. Então não. Nesse caso, 7, letra A, que é esse compromisso humano, integral e assim sucessivamente. Vamos para 8. Com relação ao Pacto Interfederativo e à implementação da Base Nacional Comum Curricular, os sistemas e as redes de ensino devem construir currículos. E as escolas precisam elaborar propostas pedagógicas que considerem as necessidades, as possibilidades e os interesses dos estudantes, bem como as identidades linguísticas, étnicas e culturais deles. Dessa forma, é correto afirmar que a BNCC desempenha um papel fundamental, pois... E aí? Oportuniza o ingresso do aluno em uma escola de educação básica, sendo que a permanência dele passa a ser responsabilidade da família. Não, aqui é um problema, né? Está no ECA, está na LDB, está na Constituição. Aqui é um dever do Estado assegurar da família e da sociedade. Não é só dever da responsabilidade da família, não. Expressa as diferenças educacionais, fazendo com que as singularidades sejam consideradas e atendidas. E se expressa as diferenças, né, não está muito bacana no que diz respeito ao entendimento sobre a diversidade para a equidade, para a justiça social. Está enfatizando só uma expressão da diferença. Não sei se isso seria legal. E se é esse o ponto, né, nesse caso aqui, das identidades étnicas e culturais diversificadas. Explicita as aprendizagens mínimas que todos os estudantes devem desenvolver. Essa aqui é batata a gente colocar, né?
porque ela está bem bacaninha, mas aqui são aprendizagens essenciais e não aprendizagens mínimas. Orienta para a necessidade da permanência. Orienta para a aprendizagem, peraí que eu rodei aqui, para a necessidade da permanência das desigualdades entre os estudantes, seja em relação à raça, gênero ou à situação socioeconômica de suas famílias. Permanência da desigualdade? Também não, né? Aí não dá. Pressupõe que os sistemas, as redes de ensino e as instituições escolares devem se planejar e enfatizar a equidade, que significa reconhecer que as necessidades dos estudantes são diferentes. É isso, né? Reconhecer e enfatizar a equidade. Reconhecer que há necessidades diferenciadas. Nesse caso, a gente fica com a letra E, 8, letra E. É isso, vamos lá, pessoal, vamos lá. Então, aqui, ó, a gente está fazendo a resolução. Vamos partir para 9. E daqui a pouquinho a gente continua com as leituras aí. Maratona Concurso de Professor, resolução, processo seletivo, simplificado da sede, né? Banca avalia, a gente está fazendo agora, nessa segunda parte da aula, a resolução dos conhecimentos pedagógicos. É isso. Vem comigo, vamos para a questão 9. No currículo de referência, tamanho da questão. No currículo de referência de Mato Grosso do Sul, no item sobre a territorialidade desse estado, está explícito que o MS tem a segunda maior população indígena do país e que as migrações de contingentes oriundos dos estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo e as imigrações de países como Alemanha, Espanha, Itália, Japão, Paraguai, Bolívia, Portugal, Síria e Líbano marcaram a fisionomia dessa região. O estado também recebeu ciclos migratórios de quilombolas remanescentes de Minas Gerais e Goiás, que também foram responsáveis pela formação socioeconômica dele. Dessa forma, entendendo a diversidade do estado, é correto afirmar sobre o item diversidade de modalidades educacionais que... Então, assim, é o que eu falei, o currículo de referência é um documento muito grande, tem mais de 800 páginas, e, assim, a gente tem que ter um certo cuidado, né, na hora de cobrar. Mas as primeiras 90 páginas são esses movimentos sobre diversidade, sobre avaliação, sobre modalidade, sobre temas contemporâneos, enfim, sobre várias coisas que diz respeito aí ao currículo de referência de Mato Grosso do Sul. E aí a gente tem que tentar enfatizar o que é de fato mais coerente aqui, né? Tentar lembrar. Não é muito simples, não é muito fácil quando você está falando de um documento muito grande. Então, assim, sobre, né, esse tema, né, sobre essa diversidade e esse item, diversidade de modalidades, é correto afirmar o quê? A. O princípio inclusivo requer a promoção do desenvolvimento das instituições de ensino, de modo a oferecer as oportunidades de que essas crianças, jovens e adolescentes necessitam para o trabalho. Então, promover as instituições de ensino, né? Mas esse é o princípio para o trabalho apenas, né? E aí? Aqui ficou muito solto, não eliminaria totalmente essa parte, mas ela não dialoga muito, né, com a diversidade de modalidades. A declaração de Incheon refere-se a uma educação inclusiva pensada para 2030. Sendo assim, ela ainda não está contemplada no currículo de referência. Não, no comecinho lá dessa parte de modalidades, a gente tem a declaração de Incheon, né, na Coreia do Sul, que estava dialogando com os ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Agenda 2030, etc. e tal. Mas não pode escrever que ela ainda não está contemplada, tem que esperar 2030. Não é isso, não faz sentido. As políticas educacionais de Mato Grosso do Sul estruturam-se para a promoção de uma organização escolar que se reconheça enquanto espaço de aprendizagem e convivência entre iguais. E aí? Convivência entre iguais? Se a gente está falando de diversidade lá em cima? Não, né? Aqui se acabou com a diversidade. Acabou com a possibilidade de equidade, de ter, né, um reconhecimento que as pessoas são diferentes, que os estudantes são diferentes. Emerge nesse contexto uma questão central: combinar a expansão dos direitos universais e a acessibilidade efetiva para a igualdade de oportunidades e, em segundo plano, a equidade de direitos e condições. Então aqui ele tenta colocar, né, uma certa hierarquização, né, das demandas. Por isso que a gente não vai encontrar desse modo, não. E em primeiro e segundo plano, não. E por fim, letra E, as políticas educacionais do Estado de Mato Grosso do Sul trazem os princípios
da educação para todos, iniciados nos fóruns realizados em Juntin, em 90, e em Dakar, em 2000, assumindo um compromisso firmado entre os estados participantes. Vai ser essa. Vamos conferir também no currículo diferente, porque o currículo é bem grande, é muito difícil a gente decorar e lembrar tudo. Eu mesmo já estou fazendo comentários e leituras do currículo já há um tempo, desde quando ele foi publicado, mas é difícil lembrar tudo. Se eu achar ele aqui, ó, nessa parte, ó lá. Em relação a esse item, diversidade de modalidades educacionais, né? No comecinho já tem, ó. As políticas educacionais do Estado de Mato Grosso do Sul coadunam com os princípios de educação para todos, iniciadas em fóruns, realizados em Juntin, na Tailândia, e em Dakar, no Senegal, nos quais um importante compromisso foi firmado entre os estados participantes, a fim de ajudar a promover progressos significativos na educação. Então, aqui está o ponto. Aqui está o ponto que é a da alternativa lá, que é a letra E. Então, beleza, 9, letra E. Vamos avançando, vamos ler a 10, mais uma sobre o currículo de referências de Mato Grosso do Sul. Bom, a educação especial, conforme o currículo de referência de Mato Grosso do Sul, é compreendida como um conjunto de serviços que apoia, complementa e suplementa o currículo, integrando a proposta pedagógica da escola para que a oferta de recursos de apoio, materiais de acessibilidade, tecnologia assistiva e formação continuada possam instrumentalizar o estudante e o professor no contexto da sala de aula. Assim, assinale a alternativa correta sobre a educação especial no currículo de referência de Mato Grosso do Sul. Então é isso, né? Ele quer verificar aí o que faz sentido no currículo de referência a partir desse ponto que diz respeito à educação especial. Vamos lá. O atendimento educacional especializado deve ser realizado na sala de recursos multifuncionais e nos centros de atendimento educacional especializado, priorizando o desenvolvimento de habilidades comunicacionais. Então aqui, ó, estava ok, está muito ok. Essa aqui eu julgo que daria um recurso nessa letra A, mas é questão de interpretação, porque na letra da lei do currículo de referência, ele altera o verbo, tem outro verbo aqui, né? Então, por isso, estaria errado. Mas se a gente for ver, ele não coloca, de certa forma, vou colocar um rosa aqui para não colocar totalmente vermelho. Ele não limita ao ponto de colocar apenas, né, o foco no desenvolvimento de habilidades comunicacionais. Só está dizendo que vai priorizar o desenvolvimento de habilidades comunicacionais, então quer dizer que tem outras habilidades a serem também priorizadas ou destacadas. Se a gente for ver no currículo de referência, vou colocar no meu marcador aqui, eu coloquei o ponto da educação especial, a gente consegue chegar lá. Então, ó, é ali mesmo. Ó, o atendimento educacional especializado visando o desenvolvimento de habilidades cognitivas, socioafetivas, psicomotoras e comunicacionais dos estudantes, considerando suas singularidades. Então, o verbo é avisar. Ó. Então, ele deve ser realizado em sala de recursos multifuncionais, em centro de atendimento educacional especializado, visando o desenvolvimento de várias habilidades. E ali, na questão, estava priorizando o desenvolvimento de habilidades comunicacionais. Então, aqui, priorizar ou visar, dependendo, talvez os professores de língua portuguesa pode, né, nos ajudar nesse sentido. Se essa alteração de verbo ela vai atrapalhar muito o significado ou não. Né? Então, de um lado você tem priorizando, de um lado você tem visando. E esse priorizando também ele não limita, ele não delimita como foco apenas as habilidades comunicacionais. Então, se ele não fecha só nas habilidades comunicacionais, ele fala, uma priorização das habilidades comunicacionais, entre outras. Eu consideraria essa como, né, coerente essa questão, mas vamos estar ligados, vamos verificar as outras agora. Para promover condições de participação e reconhecimento no contexto educacional, devem ser colocados em prática os princípios do desenho universal. Tem isso no currículo de referência? Tem isso, né? Devem realmente ter a promoção do desenho universal. Aqui então coloca o verdinho. Para a aprendizagem, que possibilitam os estudantes desenhar aquilo que aprende. Não é isso, né? O desenho universal diz respeito a condições de acessibilidade, de comunicação, de fácil entendimento e de algo que seja para todos, né? O desenho universal para todos. Então aqui está o erro.
A elaboração do plano educacional individualizado, o PEI, permite planejar ações e propostas que interessam aos professores vinculados ao currículo. Então, elas interessam ao currículo apenas e aos professores apenas, interessam aos alunos. Então, aqui também a gente tem um probleminha aqui com a escrita do que está posto lá no currículo de referência. Vamos ver. Quer ver? Está aqui embaixo, ó. Aqui, sobre o desenho universal. Né? Princípios do desenho universal para a aprendizagem mediante a diversificação de métodos, linguagens e recursos de ensino e aprendizagem, adotando flexibilidade, etc. e tal. E sobre o PEI, né? A elaboração do Plano Educacional Individualizado, PEI, permite planejar ações e propostas vinculadas ao currículo que serão apresentadas ao estudante no decorrer da sua escolaridade para atender às especificidades de sua aprendizagem e seu desenvolvimento. Planejar ações e propostas vinculadas ao currículo. E aqui, permite planejar ações e propostas que interessam os professores. Não, é vinculados ao currículo e que, né, de certa forma, vai acabar influenciando e atingindo o processo de ensino e aprendizagem com os alunos. D. Para que o acesso ao currículo seja efetivamente oportunizado, é importante o trabalho investigativo supervisionado na atuação dos professores. É importante um trabalho aqui, ó, colaborativo, não é isso que está lá. Né? Então, por isso, esse trecho aqui está errado. A gente pode até conferir no currículo de referência. Cadê? Aqui embaixo, ó. Para que o acesso ao currículo seja efetivamente oportunizado, Mister se faz criar espaços visando a troca de experiência entre os integrantes da equipe escolar, com vistas ao trabalho colaborativo e o aprimoramento de práticas pedagógicas. É isso. Então, por isso está errado. Letra E. O grande desafio da atualidade é retirar a flexibilização da discussão periférica sobre a diferença e elevá-la à questão central, tomada como estratégia fundamental da gestão do currículo. Então vai ser aqui, né? Vai ser essa mesmo, porque tem lá no currículo de referência, bem no comecinho, quando fala sobre a educação. Então vamos colocar de verde. Da educação, vamos conferir. Lá em cima, ó. Página 49. Educação especial é aqui. O grande desafio da atualidade é retirar a flexibilização da discussão periférica sobre a diferença e levá-la à questão central. Tá lá. Então, letra E. Né? Questão 10, letra E. Mais um de currículo de referência, 11. O currículo de referência de Mato Grosso do Sul incorpora temas contemporâneos. Eu fiz leituras sobre esses temas, né? Alguma discussão aqui no canal também. Como estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena, conforme estabelecido no artigo 26 da LDB, alterado pela Lei 11.645, tornando obrigatória a inclusão dessa temática nos currículos oficiais das redes de ensino. Dessa forma, assinale a alternativa correta sobre a abordagem dessa temática no currículo de referência. É isso, né? Então a gente tem que pegar aqui o que está na letra da lei, a abordagem correta na questão 11, né, que diz respeito aos temas contemporâneos. A gente pode ir lá no currículo de referência, verifique lá a página dos temas contemporâneos, eu coloquei no marcador, mas nesse ponto é a página 58. A lei determina que esses conteúdos sejam abordados em todo o currículo, em especial nas áreas em que se concentram a arte, literatura e história do Brasil. Reconhece-se para essa temática a Resolução CNE, Conselho Nacional de Educação, Conselho Pleno, número 1 de junho de 2004, que institui as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Cultura afro-brasileira e africana. Vamos verificar lá? Reconhece a resolução número 1, 17 de junho de 2004, que institui as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. É essa, né? Então, 11, letra A, já de cara, aqui de prima. A B. Evidencia a escola como local em que é possível vivenciar benefícios de uma cultura plural, rica e livre, que não reproduz racismo, sim. A escola reproduz racismo, professor? Reproduz qualquer instituição por conta do racismo estrutural, qualquer organização. Por isso que a gente tem que estar muito ligado para fazer uma educação antirracista nos espaços de convivência e para todas as outras dimensões para além da escola. A escola precisa trabalhar com eventos que tragam comidas típicas e vestimentas de diferentes povos para que as crianças possam experimentar outras culturas por meio da prática. Ah, não, aqui você está anulando a história, né? Não é só colocar comida típica e fazer festa, não. Letra D, baseia-se na resolução CNE, que traz matrizes culturais e identitárias sobre a cultura indígena. Não, não é isso. Não é isso, aqui também está errado. Letra E, recorre ao parecer orientativo do Conselho Estadual de Educação,
a qual afirma que a história contada abarca uma cultura rica, plural e rica. Esse parecer não estava nem cobrando, né, no conteúdo programático. Então a gente vai ficar com 11, letra A. 11, letra A, temas contemporâneos. 12. O termo ensino híbrido, utilizado de forma comum, dá ênfase aos extremos. De um lado, usa-se o termo de forma ampla para referir-se a todos os usos da tecnologia na educação que se acumulam em uma sala de aula. Do outro, o termo é usado de forma restrita para indicar os tipos de aprendizagem que combinam o online e o presencial e com o qual tem mais afinidade. É isso. Sendo assim, em busca de uma definição que fosse ampla para permitir variações e restrita para diferenciá-la da categoria ilimitada do uso da tecnologia para a educação nas escolas, chegou-se a uma definição para esse termo apresentada em 3 partes, por meio do ensino online em um local físico supervisionado e uma experiência de aprendizagem integrada. Nossa, que período longo, cara. Longo. Olha isso. Parece, sei lá, José Saramago escrevendo, né? Dessa forma, a alternativa correta que retrata o ensino online. Então, está falando da busca da definição, né, que fosse ampliada, demasiadamente ampliada, e também tenha algum tipo de restrição, né, etc. e tal, sobre o ensino híbrido. Então, vamos ver. Em todos os programas de ensino híbrido, os estudantes têm a totalidade de sua aprendizagem via internet. Não, se é híbrido, não vai ser totalmente na internet, porque vai ter algum momento presencial, dialógico, etc. e tal. Possibilita usar qualquer ferramenta digital como a calculadora online ou Google Docs. Olha, aqui eu daria até quase certo, cara, meio certo. O ensino híbrido possibilita você usar ferramenta digital como calculadora online ou Google Docs? Possibilita. Mas aqui qualquer ficou meio estranho. Mas eu não colocaria essa como totalmente errada, não. Vou até colocar um rosa aqui. Isso aqui tem uns 30% de sol aí, tem uns 30% de acerto. Aprender online significa pouca mudança instrucional do ensino, basicamente presencial, para aquele que utiliza a instrução e conteúdos baseados na web. Essa aqui eu achei ela bem estranha, né? Tem que ter um planejamento específico, tem que ter um entendimento sobre aquilo, tem que ter um modo operacionalizado do ensino e aprendizagem específico, né? Planejado para aquele ambiente. Não pode ser a mesma coisa, né? Sem mudança nenhuma ou pouca mudança. Apenas uma instrução. Eu achei meio ruim essa. Vou colocar vermelho. A tecnologia usada para ensino online deve passar o controle do conteúdo e do ensino para o estudante, como o controle do ritmo que possibilita retroceder ou pular determinado conteúdo. E aí? Também não gostei dessa, cara. E essa que está como resposta correta segundo o gabarito preliminar. A tecnologia usada para o ensino online deve passar o controle do conteúdo e do ensino para o estudante com ressalvas, como o controle do ritmo, que possibilita retroceder ou pular determinado conteúdo. Então aqui a gente está falando do controle do ritmo. Mas, do jeito que ele colocou a frase ali, o controle do conteúdo e do ensino para o estudante. Essa complementação não está dialogando muito. Como é que você vai deixar o controle do conteúdo e do ensino para o estudante? Eu colocaria essa como errada, com certeza. E aí, né, claro que se a gente for verificar, pegaram isso da onde, né? De um artigo, tem um artigo do Camarada que fala sobre ensino híbrido no Brasil, uma revisão da literatura. Congresso Internacional de Educação e Tecnologias, ressignificando a presencialidade em 2020. E em alguns textos ele vai falar, né, citando Horn e Staker, ensino híbrido é qualquer programa educacional formal no qual o estudante aprende, pelo menos em parte, por meio do ensino online, com algum elemento de controle do estudante sobre o tempo, lugar, o caminho e o ritmo. Então não pode ser qualquer controle e o estudante no controle. O controle do conteúdo e do ensino é algum elemento de controle. E mais abaixo está assim, ó. Na modalidade online do ensino híbrido, o estudante tem que ter o controle do conteúdo e do ensino. Tem que ter. Mesmo que seja apenas o controle do ritmo da aprendizagem, colocando o aluno no centro do processo. Então vai dar uma certa autonomia para o estudante ele vir a estudar, né, tendo um controle do conteúdo do ensino no que diz respeito ao ritmo. Então faltava uma complementação mais adequada nesse processo para a gente conseguir entender aqui, né? Então aqui, tecnologia usada para o ensino online deve passar o controle do conteúdo e do ensino para o estudante. Passar o conteúdo para o estudante. Ficou muito ruim, eu não gostei. Eu não colocaria essa como correta. Aqui daria um ótimo recurso, hein? Letra E diz respeito a um programa educacional formal, como quando o estudante joga game educativo, Xbox, etc e tal. Não, porque aqui é algo informal, né? Deveras aí
nada a ver com o ensino híbrido, que o ensino diz respeito à escolarização, a um processo planejado por docentes, etc. e tal. Então aqui não. Mas essa D é que está no gabarito, então a 12 está como a letra D, mas eu não concordo. Teria algumas ressaltas, talvez no texto aqui, talvez uma melhoria nessa linguagem, no modo como ela está colocada aqui, porque não é o mesmo que está no artigo. E não é o que diz Horn e Staker, né? Porque ele coloca, de certa forma, né, um tipo de ressalva aqui, né? Mesmo que seja apenas o controle do ritmo. Tá bom, vamos para frente. 3. Os cursos híbridos enquadram-se em 4 modelos principais. Daqui deu o que falar, né? O pessoal estava falando lá fora, após a prova. Ah, rotação flex, etc e tal, de onde tiraram isso? Mas tem, pior que tem. Bom, em 4 modelos principais dos cursos híbridos, né? Rotação, flex, à la carte e virtual enriquecido. Em muitos casos, as escolas usam modelos múltiplos, combinando-os de diferentes formas para criar um programa personalizado. O propósito desses termos é fornecer uma linguagem para descrever os elementos básicos das várias combinações. Isso posto, assinale a alternativa correta sobre o modelo de rotação. É isso. A gente aqui não tem que ver, né? Aqui é um modelo de rotação que está sendo discutido, está sendo abordado e está sendo difundido em algumas fundações, tipos e artigos também instituições que defendem, né, essa aliança, essa aproximação entre a tecnologia educacional e o próprio processo de ensino e aprendizagem. É isso. Então, nesse caso aqui, a sala é uma modalidade de aprendizagem em que pelo menos uma aula deve ser presencial? Não é isso que está posto. Os estudantes escolhem entre o ensino online e ensino conduzido pelo professor em pequenos grupos? Não. Tem que ser algo planejado para ter um tipo de pensamento e rotação nesse processo. A sala de aula invertida é uma forma mais indicada do modelo de rotação, mas possivelmente que o professor conduza o conhecimento que passará ao aluno. Não, a sala de aula invertida, né, toma o aluno como protagonista também, porque ele vai buscar, ele vai discutir depois que ele já viu o estudo. Então aqui está meio fora também. O modelo de rotação tem 4 tipos: rotação por estações, laboratório rotacional, sala de aula invertida, rotação individual. De certa forma é esse, né? É esse. Realmente tem esses modelinhos aí de rotação e até mais: rotação individual, laboratório rotacional, modelo flex, modelo Lacarte, sala de aula invertida, né? Técnica de rotação por estações, né? Ela diz respeito a um modelo em que os alunos são organizados em diferentes grupos, cada um com uma tarefa diferente, de acordo com os objetivos do professor. Então tem a docência, tem o ensino, não é só a aprendizagem, não é só a autonomia do aluno. A ideia é que cada grupo rotacione por entre as atividades, algumas online e outras não, para que experimente as diferentes, né, formas de aprendizado, diferentes formas de aprender. Tá bom? Esse modelo fundamental é que o professor fixa os grupos de alunos em cada estação, orientando a atividade designada. Então aqui é verde, ó, essa aqui que é verde. Fixa os grupos, né, em cada estação. Não, não vai ter rotação, né? Mas tem um problema com o objetivo, sua proposta, enquanto metodologia ativa de ensino híbrido por rotações. E é isso, letra D. Então, 13, letra D. Tá acabando, hein? 14. Enquanto o planejamento é um ato pelo qual o docente decide o que construir, a avaliação é o ato crítico que o subsidia na verificação de como está construindo o projeto. A avaliação atravessa o ato de planejar e de executar. Por isso, contribui em todo o percurso da ação planificada. Assim, é correto afirmar sobre a avaliação na execução de um projeto na escola que a avaliação se faz necessária na seleção de meios, se faz necessária na seleção de meios alternativos e na execução do projeto, tendo em vista a sua construção imparcial em relação à perspectiva política e social. Não, nunca será imparcial. Tem que ter um projeto político, né? Tem que ter um entendimento sobre o mundo, etc. e tal. Aqui está meio fora. Enquanto crítica de percurso, a avaliação é um ato acusatório. Acusatório de responsabilidades? Não, né, meu? É um balizador de medida do nível de aprendizagem, etc. e tal, e de que você planejou está sendo bem empregado, suas propostas fazem sentido, você tem que readequar o planejamento. É uma ferramenta necessária ao ser humano no processo de construção dos resultados, que planificou. Portanto, serve como redimensionamento da direção da ação. E aí?
Faz sentido? Faz sentido. Por enquanto, essa aqui está na berlinda. É uma ferramenta para avaliar os estudantes e como eles desempenham os objetivos definidos no planejamento, que devem ser cumpridos com eficiência. Essa eficiência aqui fica meio no sentido muito positivista, né? Marcando pelo controle, etc. e tal. Letra E. É um sistema de controle do projeto elaborado para averiguar se o caminho a ser percorrido está coerente com as demandas da sociedade. Sistema de controle, para se o caminho está ligado com o que, meu? Que eu daria meio certo, colocaria um rosa aqui, mas essa parte está coerente com as demandas da sociedade, eu colocaria vermelho, né? Porque ali a gente está falando de planejamento de ensino, né? E educação, está de acordo com os âmbitos da educação. Então, nesse caso, aqui, esse aqui também é vermelho, né? Acusatório. Então, 14 letra C. 14 letra C está batendo. Por fim, 15. A avaliação permite orientar o docente em seu planejamento de ensino e em seu percurso didático e potencializar a mediação e o diálogo entre os professores e os caminhos de aprendizagem dos alunos. Contudo, a ação de avaliar não depende somente do professor, mas envolve uma cultura institucional, o que requer desenvolver uma nova postura avaliativa que rompa com a memorização, classificação, seleção e exclusão, tão presentes no sistema de ensino. Dessa forma, assinale a alternativa correta sobre a avaliação escolar e a última questão que diz respeito a conhecimentos pedagógicos. Vamos ver? É fundamental que sejam vinculados aos objetivos do ensino, já analisados e construídos pela equipe pedagógica, que transmite aos professores... não é transmite. Os professores, a equipe, a direção, todo mundo vai fazer em conjunto. Criar expectativas em relação à aprendizagem dos alunos favorece os processos avaliativos e todas as práticas pedagógicas no interior da instituição. E aí? Em relação à aprendizagem dos alunos, favorece os processos avaliativos. Pode ser que sim, eu concordaria que essa aqui, de certa forma, inclusive tem a tese de doutorado da Filomena Siqueira, que ela estuda a questão da liderança e a gestão educacional, e ela fala muito sobre expectativas, se os diretores e docentes, né, de certa forma, desenvolver expectativas e um nível de expectativa alto para com seus alunos, dá um resultadozinho ali em processo de aprendizagem e no nível do avanço, né? Porque os alunos se sentirão muito mais participativos e ativos no processo educacional. Mas não sei se do jeito que está aqui está legal. Deve levar em consideração um padrão de aprendizagem para oportunizar uma avaliação coerente e igualitária. E aí? Um padrão de avaliação igualitária? Não sei, isso também está muito positivista. As novas práticas avaliativas devem vir acompanhadas de autonomia da unidade escolar. Um currículo dinâmico, flexível e contextualizado, formação continuada dos professores, valorização do trabalho coletivo na escola e continuidade das propostas pedagógicas. Está muito bom, gostei dessa. Faz sentido, está bem completo no que diz respeito à avaliação dinâmica, flexível, contextualizada, levando em conta a formação, etc. e tal. Letra E, independentemente do que se avalia, os instrumentos de avaliação a serem usados e as formas de registro dos resultados permanecem inalterados. Claro que não, né? Depende do que se avalia, depende de como avalia, depende do contexto, depende da escolaridade, depende do nível, depende do que está cobrando, do que está planejado, etc. e tal. É isso. 15, letra D, e ficamos aí. Na próxima parte dessa aula a gente vai falar sobre os conhecimentos específicos, no meu caso, é claro, é o conhecimento aqui da sociologia. Bom, enfim, é isso, pessoal, né? A gente fez um panorama aí, verifique o que você acha, escreva nos comentários. Tem percepções diferenciadas em relação ao texto das alternativas que podem, né, ser diferenciados também na resolução. É isso. Dê o like, se inscreva no canal se você não é inscrito. Obrigado por você me acompanhar até aqui. E escreva nos comentários como que você foi, o que você achou dessa parte, né, da prova, né, tanto na parte da legislação educacional e também dos conhecimentos pedagógicos. Um forte abraço, vamos sempre pensando na sociedade, a educação e a complexidade do real. Até a próxima. Tchau, tchau.